Uma das partes mais importantes que eu vejo dentro da biblioteca do React é a parte do Virtual DOM. A gente vai entender isso renderizando os nossos componentes. Eu vou criar um arquivo chamado step04 para a gente tratar essa parte. Eu vou copiar aqui novamente do step03 e vou apagar algumas coisas que a gente não vai estar utilizando. Vou deixar só esse root element. E agora a gente vai tentar exemplificar a parte de renderização para a gente ver o que acontece dentro da nossa árvore DOM, que são todos os elementos HTML da nossa página. Aqui dentro eu vou voltar o Babel para JavaScript. Então a gente vai dar um passo atrás para a gente criar um nosso exemplo e ver um comparativo em criar o nosso elemento utilizando o JavaScript puro e criar o nosso elemento utilizando o React. Qual que é a vantagem em relação a essa parte do Virtual DOM? Então aqui eu já tenho o meu root element, buscando aqui do meu root, que é essa div. A gente vai permanecer com isso. Eu vou reduzir aqui a minha sidebar. E aqui embaixo eu vou criar uma função chamada tick. Essa função não vai receber nada como parâmetro. E aqui eu vou criar um var current time recebe new date .to locale date string. Então eu estou pegando simplesmente aqui a data atual e vou renderizar essa data. Então eu vou criar um var element recebe. Como a gente ainda está utilizando aqui o JavaScript e não está utilizando o Babel, eu vou colocar aqui o meu elemento dentro de uma string, porque ele não consegue entender a minha sintaxe HTML aqui dentro do meu arquivo JavaScript. Eu vou colocar aqui uma div. Aqui, ao invés de uma string, uma aspas, eu vou colocar aqui uma crase. E vou colocar aqui uma div, barra div. E aqui eu vou colocar um H1, olá mundo, novamente. E aqui embaixo um H2. E aqui eu vou colocar entre chaves, horário. E aqui eu vou colocar $1, uma chave, para a gente pegar esse current time. Tá? Para a gente colocar dentro de uma string uma variável, a gente coloca esse $, e essa chave. E aqui eu vou voltar e fechar o nosso elemento, H2. Eu estou simplesmente pegando a hora, renderizando essa hora dentro de um bloco meu de HTML. E agora eu preciso colocar todo esse elemento dentro do meu root element. Então eu venho aqui, root element.inner HTML recebe element. Por enquanto eu criei só uma função. Se eu simplesmente abrir esse step04 no meu live server, vou até fechar aqui, ele não vai renderizar nada, porque eu criei minha função e não estou chamando a minha função. Set interval. Essa já é uma função nativa aqui do meu HTML e ela recebe como parâmetro uma função. O primeiro parâmetro é uma função e aqui é o meu intervalo em milissegundos. Então eu vou colocar aqui 1000, que vai ser 1 segundo. Então aqui ele renderizou, mas ele não está mostrando segundos. Eu vou trocar aqui de date para time. Vou salvar, só para ele renderizar os segundos. Então, de 1 em 1 segundo, ele está reconstruindo todo o meu HTML. E o que é importante a gente visualizar isso aqui agora? Eu vou clicar com o botão direito em inspecionar, vai abrir essa caixinha aqui para vocês. Na parte de Elements, eu vou abrir aqui o body. Vocês podem ver que a minha div ela fica piscando. Porque a todo momento que eu estou alterando essa variável, ele está reconstruindo a minha div. Então, ele reconstrói todo o meu bloco a todo momento, de 1 em 1 segundo. O React, para a gente conseguir trazer esse mesmo exemplo e trabalhar de uma forma muito mais inteligente, que é no momento que ele utiliza o Virtual DOM, ele faz uma cópia de toda essa árvore e altera somente o elemento que é importante. Se a gente voltar aqui na especificação, mais aqui para a direita tem Rendering Elements. Esse Rendering Elements, aqui um pouco mais abaixo, vocês podem ver esse mesmo exemplo do time. A gente tem que ele só pisca o horário, que é somente aquele bloco que ele quer que seja alterado. Então ele não faz uma alteração da div, do H2, igual está sendo feito aqui no nosso exemplo. Ele fica piscando todos esses elementos. Aqui ele vai piscar somente o que é necessário ser alterado.
Então, uma característica muito importante em aplicações com React, que vocês podem ver, que a tela ela não fica piscando à medida que você vai navegando dentro da aplicação. Por isso, a renderização dos elementos e a performance de uma aplicação React é muito boa. Então agora, o que nós vamos fazer? Eu vou voltar aqui para o Babel e vou criar essa mesma função, só que agora utilizando o React. Então eu já voltei aqui para o Babel e aqui, ao invés de eu colocar o meu elemento dessa forma, eu vou renderizar aqui uma div. Vou colocar entre parênteses, vou colocar aqui uma div. Então aqui eu tenho minha barra div. Vou colocar esse H1 e vou colocar o meu H2. Aqui eu não preciso dessa chave, desse dólar, porque eu não estou colocando todo o meu H2 dentro de uma string. Vou tirar esse elemento aqui e aqui embaixo, ao invés de eu utilizar root element.inHTML, nós vamos utilizar o React DOM.render. Qual elemento que eu quero renderizar? Esse element. E onde eu quero renderizar esse elemento? No root element. Então, a única diferença que eu fiz, eu estou criando, aqui eu estou buscando qual elemento eu quero inserir, aqui é a mesma coisa utilizando o JavaScript puro, e agora eu transformei a minha string em uma tag HTML. Então, eu estou continuando passando esse current time aqui, eu posso alterar isso aqui até para uma const, e aqui também para const, e eu estou renderizando esse current time aqui agora, utilizando a mesma função de 1 em 1 segundo. Vamos olhar agora o nosso exemplo. Se eu abrir aqui o meu body, vocês podem ver que somente aquele bloco, que é onde tem o meu current time, que está sendo alterado. Eu não tenho mais a reconstrução de toda a minha div. A minha div ela não fica reconstruindo a todo momento. Somente essa parte aqui que é interessante para a minha aplicação. Isso faz com que a nossa aplicação fique um pouco mais otimizada do que a gente trabalhando de uma forma com o JavaScript puro. Existem formas da gente manipular o DOM. Existem, utilizando o JavaScript, porém é uma forma muito mais complexa da gente lidar com isso. E a gente pode ver que simplesmente utilizando as bibliotecas do React, a gente consegue trabalhar isso de uma forma muito mais simples.